Queridos irmãos, estamos estudando o livro de Jó. Nós já fechamos na quarta-feira passada o capítulo 1. Nós vamos capítulo por capítulo até o final deste livro. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 2. Aliás, estamos propondo aos irmãos aqui na nossa igreja que leiam o livro de Jó capítulo por capítulo. Já lemos o capítulo 1, o 2 e o 3 lá na nossa página da igreja, e hoje nós vamos expor aqui o capítulo de número 2. Todos já estão comigo? Livro de Jó, capítulo de número 2. No capítulo 1 aconteceu toda aquela bagunça, literalmente, na vida de Jó. Satanás se apareceu entre os filhos de Deus, vai ocorrer isso de novo no capítulo 2, e ali ele fez-se entender, de que Jó ele estava servindo a Deus apenas pelas coisas que Deus dava a Jó. Um paradoxo com o que ocorreu lá no Gênesis, na tentação de Eva, da humanidade, no caso de Jó, foi porque lá no Gênesis, o diabo desacreditou a Deus diante dos homens. Aqui em Jó, ele desacredita o homem perante Deus. Ele não acredita que seja possível que alguém possa servir a Deus sem estar tendo nenhum tipo de vantagem. Alguma coisa, Jó só é o que ele é, só faz o que ele faz, só dá aqueles gritos de glória a Deus na igreja, porque, claro, a vida dele é muito boa. Ele teve uma permissão de Deus e a partir dali Jó perdeu a sua riqueza, perdeu os seus bens, toda aquela posse do capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, seus camelos, que comparávamos nos dias de hoje como fossem jipes, veículos. Jó, ele era riquíssimo, o mais importante do Oriente. Os empresários, consultores, negociantes vinham até a casa de Jó para tomar lições com Jó. Se Jó tivesse uma página no Facebook, era uma página com muitos seguidores. Muitos empresários gostavam das lições que aprendiam com Jó. Jó é sem dúvida o homem mais importante daquela região. Então, após essa permissão que o inimigo teve da parte de Deus, o inimigo foi para cima, sem perder nenhum tempo. Não saía um mensageiro, lá vinha logo o outro com mais uma bomba. O inimigo não perde tempo. A Bíblia fala assim, que em certa ocasião, quando Jesus foi expulsar o demônio de uma pessoa, a Bíblia diz assim que os demônios começaram a replicar com Jesus. E olha que ousadia, falaram assim: Senhor, o que temos nós contigo? A gente é demônio aqui, mas a gente entende um pouco de profecia. O Senhor veio nos atormentar antes do nosso tempo? Ou ele sabe que há um tempo em que eles serão atormentados. Então veja, o diabo ele dá muito valor para o tempo que ele tem. Ele não perde tempo, Como alguém pode às vezes não levar o tempo a sério, enfim, alguém costuma falar, a gente pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, ele leva isso muito a sério, é o que ele é, não tem tempo a perder, e já disse aqui em aulas passadas, que o diabo, das nossas almas, ele é eficiente na sua tarefa, na missão que ele tem, ele é eficiente. Ele é tão eficiente na tarefa dele. Qual a tarefa dele? Fazer a gente pecar, só isso. Se ele faz a gente pecar, tá bom para ele, porque quando a gente peca, a gente perde o fio de ligação com Deus, A Bíblia fala assim que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então quando ele faz a gente pecar, bom para ele, porque ele nos afasta de Deus. E como faz para voltar de novo, pastor? Só tem um jeito. A Bíblia fala assim que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então se a gente peca, não importa o que peca, mas se arrepende, a Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito.
Deus não resiste o coração contrito. A pessoa pecou, mas se arrependeu de coração, naquele instante o Espírito Santo já liga ela novamente a Deus. Então, quando Jó perdeu tudo, ele falou: eu vou ganhar essa daqui, vai ser fácil para mim. Aconteceu o quê? Veio lá cada mensageiro, até que o último mensageiro veio e deu a cartada final, né? Falou: olha, os teus filhos estavam reunidos na casa de um dos irmãos, e ali as paredes, um vento soprou, a parede caiu para todo lado, morreram todos os seus filhos. Vocês imaginam o que é isso, irmão? A gente que ama tanto os filhos que tem, né? Não é um animal, um bicho, os filhos, né? Às vezes quando morre um cachorro, um bicho que a gente gosta tanto, a gente chora tanto. Quando o meu cachorro Pitu morreu, meu Deus, foi um desastre. Um cachorro que eu tinha ele há uns 16 anos comigo, aquele cachorro, parceirão, e eu fui pro meio do mato chorando, carregando aquele bicho. Para os outros não é nada, mas amor se constrói, né, com aquele um animal daquele, né? Enfim, imaginem como que está a alma de Jó, como está o coração de Jó. Naquela hora, com certeza, os demônios pararam em volta para montar uma torcida e já estavam até falando: olha lá, espera um pouquinho, é questão de tempo, ele vai soltar o primeiro palavrão, espera um pouquinho só, é já, se não soltar um palavrão ele vai culpar a Deus, fica tranquilo, e todo mundo faz isso, ele vai fazer também. Não, porque o último verso do capítulo 1 disse para nós que Jó se levantou, raspou a sua cabeça, que era um gesto de humilhação, se prostrou em terra. E esse se prostrar em terra, já falei para os irmãos aqui, que era um hábito ritual de culto de Jó. Ele não se prostrou em terra porque os filhos morreram. Ele se prostrou em terra porque era assim que ele cultuava a Deus, prostrado em terra. Era assim. Em outras ocasiões, outros adoradores da Bíblia também adoravam a Deus prostrado em terra. Quero dizer com isso que a circunstância que Jó passou não mudou o culto dele. A circunstância que ele passou não mudou o jeito dele adorar. O mesmo crente que ele era antes, ele estava sendo ali durante aquela prova. Não mudou porque a prova chegou. Ele continuou adorando prostrado. Só que agora, diz aqui, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra, capítulo 1, verso 20, e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e diz o verso aqui, e nem culpou a Deus de maneira tola. Fechou assim. Talvez Jó não culpou Deus, não. Por que não? Não culpou Deus pela aprovação que ele estava passando. Começa o capítulo de número 2, e aqui encontramos novamente um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Era um ritual meio que comum no Antigo Testamento. O diabo tinha essa certa legalidade. Esses filhos de Deus aqui não são pessoas humanas, não são seres, não. Dá a entender que é como fosse em algum espaço, em algum lugar do espaço, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe das potestades do ar. E também diz em Apocalipse que o diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então vai falar que ele acusa a gente na face do Senhor, nos acusa. Então, ao menos antes da morte de Jesus na cruz, havia essa certa liberdade do inimigo de chegar perante Deus com alguma demanda, para acusar alguém, culpar alguém, coisas desse tipo. E o Senhor repetiu a pergunta, verso 2: de onde tu vens? E
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. Deus pergunta novamente: tu consideraste meu servo Jó? Ele repetiu a pergunta: consideraste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Olha Deus falando, hein? O próprio Deus assinando a carta de recomendação de Jó. Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, olha, e justo, que teme a Deus. Tem mais, hein? Ele se afasta do mal, e que ainda, só que agora Deus acrescentou, lá no capítulo 1 Deus havia falado, mas não tinha falado o que ele vai dizer agora. Fala aqui, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Você quis destruir ele, atacou sem motivo nenhum, por pura maldade que é da sua natureza, fez de tudo lá, e ainda assim ele se apegou à sua integridade. Na hora de que a crise apareceu, o Jó se apegou às qualidades positivas que ele tinha. Quando a crise chega, se apega às coisas boas. Na crise aparece de fato quem a gente é. Quem tem maldade, na crise ele fica mais mal ainda. Vai ver os políticos lá, dinheiro para comprar máscara para salvar quem está morrendo de Covid, desvia. Tem criança sem merenda porque ia para a escola para comer, muitas vezes não tinha que comer em casa e tal. Manda dinheiro para as crianças, mas manda para poder socorrer as crianças, desvia. Na crise se mostra o caráter da pessoa. E Jó, na crise, se apegou à sua integridade. E Satanás, ele continua não satisfeito, ele não desiste, não desiste. Ele respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, a linguagem que ele usa, pele por pele. Sim, tudo que um homem tem, ele dará pela sua vida. Jó continua bom assim, ele continua crente assim. Ele está dando aqueles glórias, deixa os irmãos até surdo durante o culto lá e tal. Ele está fiel ao Senhor porque ele tem saúde. É porque ele tem saúde. Mas algo me diz, e o diabo, como eu disse para os irmãos, que ele é eficiente em seu propósito, ele não costuma errar em suas deduções, porque ele sabe fazer o homem pecar. Alguém fica assustado quando eu falo que o diabo é eficiente em seu propósito, porque ele é tão eficiente para fazer o homem pecar, que até hoje, nesse propósito de fazer o homem pecar, ele só errou uma vez. Só uma vez que ele errou. O resto ele acertou tudo. Diz a Bíblia: todos pecaram. Todo mundo pecou. Ele só errou quando ele teve que tentar a Jesus. Aí ele errou. Porque Jesus não caiu na tentação dele. Não caiu. Jesus continuou ali, ó. Vai-te, Satanás, né? Expulsou e repreendeu. Então, para Jesus não. Mas o resto, toda a humanidade pecou. Todo mundo, pastor, todo mundo. Mas, pastor, e a Maria, a mãe de Jesus? O que aconteceu? Pecou também. Mas quem que disse isso? Ela disse isso. Ela que disse isso. Quando ela foi cantar o hino lá, quando recebeu a promessa de ser a mãe do Senhor, ela cantou dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha isso. Ela reconhecendo que Jesus, o Deus, né, que nasceria, o Jesus que nasceria dela, era o Salvador dela. Ela dizendo que ela precisava também de um Salvador, e Jesus era o Salvador dela. Então, foi ela mesma que falou, não é? Aqui temos que tomar um certo cuidado, porque não sei se eu trouxe uma caneta boa dessa vez,
trouxe duas. Alguma tem que prestar, né? Ah. Essas três palavras são muito parecidas. Provação, tentação ou teimosia. Muito cuidado. Tem gente que tá na teimosia achando que está sendo provado. Tem gente que está na tentação achando que é a prova. Não é. Teimosia. Teimosia. Eu sei que vai dar errado. Já sei que vai dar errado. Pura teimosia. Já sei que vai dar errado. Estou lá casado, começo a me engraçar contra a pessoa. O que é isso? Teimosia. Claro, pode até ter uma certa dose de... mas não vai dar certo. Teimosia. Não pode confundir teimosia com tentação nem provação. Cada uma dessas traz frutos diferentes, consequências diferentes. Muitas vezes a gente, e eu falo para mim também, porque eu estou pregando para mim, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Quantas vezes eu passei por muitas coisas por pura teimosia. Não tinha nada a ver com Jesus. Não foi Jesus que foi me provar. Não, eu achei que podia dar certo. Pura teimosia. Não tinha nada de tentação ali. Eu que fui lá atrás. Exemplos. Sei lá, ganho R$1.000. Faço dívida de 5. Ah, Deus está provando. Não está provando. Você ganha 1.000, faz dívida de 10.000, você não está sendo provado. Você está sendo teimoso. E é para quem está em casa também, assistindo isso aqui. Vocês não escapam, que é para vocês também. É para todos nós. Teimosia. Não pode confundir. Não é esse o caso. E tentação? O inimigo tenta a gente. O inimigo faz duas coisas. Ele tenta e acusa. Sabe direitinho onde é que está o seu ponto fraco e onde é que está o meu ponto fraco. Em cima do nosso ponto fraco é onde ele vai trabalhar. Então, essa pessoa aqui, vamos montar um negócio aqui que vai cair ali. Vamos montar que vai. Ele é uma tentação. Quando ele faz você cair. Quando você cai, ele olha para você, aponta aquele dedo sujo de acusação e diz para você: você viu o que você fez? Ele é especialista nisso. Ele faz isso desde quando ele caiu aqui no Jardim do Éden. Ele é a especialidade dele. Ele induz e acusa. Ele induz. Você cai, ele, olha o que você fez. Viu o que você fez? Olha o que você falou. Olha lá, olha o que você fez ali. Aí você fica assim, remoendo, de remorso e de tantas coisas assim. Cuidado, porque a Bíblia fala assim: Deus não tenta ninguém. O Senhor a ninguém tenta. A Bíblia fala assim: quando a gente é tentado, cada um é tentado em cima da sua própria concupiscência. Cada um tem sua fraqueza. E cada um de nós é tentado naquela fraqueza ali. A minha fraqueza talvez não seja a mesma fraqueza dos irmãos. E vocês têm fraquezas que talvez não seja a minha. Eu passo pela sua cantando. Mas talvez você passe pela minha dando risada também. Mas não se pode, pastor, eu caí nessa aqui, essa aqui é... essa é fácil, cada um tem a sua. Né? Não tem ninguém perfeito. Cada um vai ter o seu calcanhar lá. Eu sempre tomo, por exemplo, aqui no Brasil, quando no aeroporto internacional de Guarulhos, quando um cidadão chamado Francisco, ele encontrou uma maleta com aproximadamente $10.000. Isso foi matéria de reportagem do Brasil inteiro.
uma maleta com $10.000. Ele pegou a maleta, foi lá no guichê de achados e perdidos que tem no aeroporto e entregou. Uma maleta com $10.000. Eu não faria isso. Sendo sincero para vocês, não faria isso. E tem nome? É diferente, né? Você achar dinheiro, tá lá o nome da pessoa, quem perdeu, é diferente. Se achar uma carteira na rua com R$1.000 dentro, você vai postar no Face? Quem perdeu R$1.000, estava aqui no dentro. Vai aparecer 1.000 pessoas no que é dela. Se na carteira tem lá um RG, tem um CPF, um documento que te possibilite identificar de quem é aquele valor, devolva. Amém, irmãos? Jó está sendo provado. E toda vez que Deus prova alguém, Deus só prova com uma intenção. Ele quer aprovar. Quando ele prova alguém, é porque ele quer aprovar aquela pessoa para alguma coisa. Ele não faz isso para te humilhar, para te desonrar, para acabar com a sua história, com o seu nome. Quando Deus prova, ele quer aprovar. Diferente da tentação. Quando ele tenta é para derrubar e matar, roubar e destruir. Deus não. Quando Deus prova, é porque ele quer aprovar. Todo mundo, sem exceção, todo mundo que é provado por Deus, sai melhor. É como o ouro na mão do ourives. O ouro na mão do ourives ali, quando ele, o que ele faz para o ouro ficar mais bonito, mais brilhante? Ele pega o ouro como um objeto tal e coloca dentro de um negócio chamado cadinho, um forno, e olha de novo para aquele ouro ali. Quanto mais quente está ali, o ourives olha aqui, ó. Quando ele olha para o ouro e vê no ouro, naquele pedaço de ouro, a sua própria imagem refletida, ele fala: tá bom, agora tá bom, tá bem, tá brilhante. Aí tá você e eu, provação. Deus pega e puxa. Tá meio murmurador ainda. E continua falando muito palavrão. Tá melhor. Tá melhor, mas tá meio vaidoso. Que orgulho é esse? Não. Até ficar bom. Moisés ficou 40 anos nisso aí. Estourado que era Moisés. Estourado que era. Moisés era tão estourado que ele foi separar uma briga. Eu não disse que ele foi brigar, não. Eu disse que ele foi separar uma briga e matou um cara. É esquentado ou não? Ele foi separar a briga e matou um. No outro dia ele foi de novo, estava tendo outra briga lá, ele foi separar. Você vai querer matar igual você matou o outro? Não terror ali? Por isso que eu não vi. Aí ele fugiu. Quando ele foge, lá no poço onde ele está lá cansado, dá outra briga. Tem crente que é uma bênção, mas onde ele chega dá uma briga, irmão. Tem crente que é uma bênção, mas onde ele chega dá uma briga. Barraco na certa. Deus falou: preciso tanto usar esse homem, quero que ele seja um instrumento nas minhas mãos, tão poderoso, mas está muito estourado. Deixou Moisés 40 anos no cadinho, irmão, na escolinha de Jesus. 40 aninhos ali, bastante tempo, né? Mas quando ele saiu, 40 anos depois, 40 anos, aquele cajado, diz a Bíblia em Números, capítulo 11 ou 14, primeiros versos, pensa. E Moisés, 40 anos depois, e Moisés era agora um homem muito manso, mais manso do que todos os homens da face da terra. Aprendeu. Sempre dá certo a escola de Deus, viu, irmão? Saulo não foi querendo puxar a gente pelo cabelo lá em Jerusalém?
voltou tão mansinho, voltou até sendo guiado pelos outros, cego, guiado pelos outros, mas voltou bem mansinho. Cuidado, viu? Foi meio estourado aí, meio esquentado demais. Sempre tem uma cadeirinha vaga na escola de Deus, na escola, na aula de paciência de Deus, tem sempre uma cadeira vaga, né? Sempre cabe eu ou cabe você ali. É o nosso nome ali já, a cadeira tem até o nosso formato já. Aprendemos a diferença dessas três coisas? Provação, tentação ou teimosia? Você veja lá, hein? Meu Deus! Era teimosia, eu achando que era aprovação. Cuidado, não pode confundir os três. Deus retomou o assunto. Diabo, esse pele por pele, essa expressão quer dizer: Jó vai fazer de tudo para salvar a sua pele. E é daqueles lá. Na hora que a coisa aperta, ele salva ele mesmo e por isso que ele vai. Ele é acometido de uma doença. Tem gente que fala que era úlcera, mas eu queria que os irmãos pensassem comigo, que doença era essa que Jó tinha? 2 verso 7. Satanás, vamos tentar entender que enfermidade era essa, porque os médicos não explicam que enfermidade era essa que Jó tinha. Jó 2 verso 7 e 8. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola de seu pé até a sua coroa. Diz coroa na sua versão aí também? Diz coroa aí? Sua cabeça? Cabeça? 2 verso 7. Cabeça. Verso 8. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Vamos tentar entender mais sobre essa enfermidade de Jó? Olha o capítulo 7. Vamos voltar para o 2. Você está entendendo aqui qual era essa enfermidade dele. Capítulo 7, verso 5. Olha que enfermidade que era essa. Você tem que entender, porque tem gente que acha que era uma úlcera ali, machucadinho na pele. Olha isso. Olha que enfermidade do cão que era essa que veio para cima de Jó. Olha o verso 7 aí. Minha carne está vestida de vermes e de torrões de pó. Minha pele está rachada e se tornou repugnante. Sua versão diz vermes também? Todas diz vermes? Bicho. Bicho saindo do corpo de Jó. Que coisa horrível, irmãos. Bicho saindo do corpo, pingando no chão. Aquelas coisas, verme, bicho, coisa mais nojenta. E Jó fala assim, eu me tornei uma pessoa repugnante. Outra versão fala sobre erosão óssea. Não sei se é um tipo de artrite, artrose, sei lá o que era. Mas aquilo acabou com o corpo de Jó. Capítulo 30 e verso 30. Estamos tentando entender aqui que enfermidade que era essa que acometeu a vida de Jó. O que foi isso? 30 e 30. A minha pele enegreceu. Diz assim aí, como fala aí? A minha pele escureceu. Aqui diz assim: a minha pele 30 e 30. A minha pele está preta. Escureceu a pele dele. Irmãos, pense isso. Os meus ossos são queimados pelo calor. 19, verso 17. Estamos tentando entender que enfermidade que era essa que Jó está passando. Que situação horrível era essa? 19 e 17. Ele fala sobre o hálito dele. O meu hálito é estranho para minha esposa. O que diz tua versão aí? Intolerável. Não dá para conversar com Jó. Do fedor, do horror que saía pelas enfermidades da boca dele. Insuportável, diz ali. As versões aí diz como? Eu gosto de acrescentar com as versões. Estranho. Insuportável. Aí na parte B ele fala: embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo. Essa expressão, os filhos do meu próprio corpo, por que fala isso?
Sendo que Jó havia perdido os filhos dele lá no capítulo 1 lá atrás. Outro dia eu falo sobre isso. Filhos de minha mãe. Eu estava fazendo esses filhos. Que filhos que era esse que ele fala aqui? Não entendendo. E 7 e 14. Estamos tentando entender aqui que prova, que enfermidade que era essa que Jó passa. Capítulo 7 e 14 fala assim: então tu me assustas com sonhos e me atemorizas através de visões. Como que diz aí? Espantas. Isso são pesadelos. Um não dorme mais. De noite acorda desesperado com sonhos que atormenta, que sai, acorda espantado. Talvez até mesmo nessa situação que ele está, o melhor que tinha era morrer. Era talvez até um alívio para ele se morresse. Tem uma hora irmão, de dor e de situação que está, que a morte é um alívio. O diabo não podia matar ele. Tinha um poder limitado sobre Jó. Acontece o quê? Lá vem seu único apoio. Sua mulher, no capítulo de número 9, no verso 9, aliás, 2 e 9. A mulher vai ajudar, né, irmão? É a esposa, né? É o cônjuge, né? Estava ali no bem bom, estava ali quando ele estava na capa da revista Caras. Não vai largar ele numa hora dessa. Do mesmo jeito que Eva, né? Lá no jardim foi um instrumento de perdição para Adão, né? A mulher de Jó sendo um instrumento de ruína para ele. O inimigo não mexeu com a mulher dele, e nem com os amigos, mas o inimigo usaria as palavras dessas pessoas para afrontar a fé de Jó. Verso 9, né? Ainda retens a tua integridade? Olha a expressão agora. Amaldiçoa a Deus e morre. E morre de uma vez. Todas as versões aí diz amaldiçoa, porque tem versões que não falam amaldiçoa. Tem versões que falam abençoa a Deus e morre. E tem versões originais que falam assim, abençoa. Mas a mulher de Jó disse amaldiçoa a Deus e morre, ou ela disse abençoa a Deus e morre? E ela disse na verdade amaldiçoa a Deus e morre. É que os tradutores entendiam essa palavra tão pesada, irmã Lia, para falar para Deus. Não tem gente que fala umas coisas assim, se dirigindo a Deus, que a gente fala, meu Deus, se soubesse quem é Deus, não falaria uma besteira dessa. Às vezes você vê o pessoal fazendo tipo Porta dos Fundos, Jesus namorando um outro cara, Jesus homossexual, um Jesus drogado. Você fala, se soubesse, não falaria isso, né? Se soubesse quem é Jesus, não faria isso. A gente pensa, né? Mas ele não tem temor nenhum. Então, a mulher de Jó disse, amaldiçoa. Mas os tradutores, eles falam assim, não vamos colocar essa palavra amaldiçoa. É muito repugnante alguém falar assim para Deus. Vamos colocar outra palavra. Vamos colocar, ao invés de amaldiçoa, vamos colocar abençoa. Então tem versões que aparecem assim, abençoa a Deus e morre. Amém? Por isso tem acontece isso em algumas versões. Na nossa está ali, amaldiçoa, é assim mesmo, foi isso de fato que ela falou. Mas irmãos, que palavra que essa mulher foi falar para o próprio marido, para o seu próprio cônjuge. A gente tem que levantar a situação em casa, irmão, né? Olhar para o nosso cônjuge e falar palavras que jogam o ambiente para cima, né?
que exalta aí a dignidade da família. Às vezes são palavras tão pesadas entre casados que é isso? Então que vê essa palavra, né? Está com raiva, não fale nada. Outra hora você fala, quando a cabeça estiver mais fria. Não vamos deixar os nossos lábios ser usados para matar a motivação do nosso próprio cônjuge, né? Da minha esposa ou do marido, não é? Então, quantas pessoas que na própria casa não tem apoio?